Nada há de mais parecido com uma ditadura de direita do que uma ditadura de esquerda. É este o caso da Nicarágua. Em 1979, a Frente Sandinista de Libertação depôs Anastácio Somoza, sanguinário ditador da Nicarágua, que em 1980 seria assassinado no Paraguai. Hoje, Daniel Ortega, ditador de esquerda, pratica as mesmas atrocidades do governo Somoza que ele ajudou a derrubar. O governo Lula, numa atitude inaceitável, pois nós somos uma sólida democracia, recusou-se a assinar uma declaração do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas de repúdio à ditadura de Daniel Ortega. É este o tema da opinião da semana. Apenas preocupação? Olá! Transmitir conhecimento de qualidade nessas águas turvas da desinformação é uma maneira de aperfeiçoar nosso processo político-democrático. É uma ação sutil e eficaz, pois é por meio dele que se destrói a ignorância, mãe da intolerância, do radicalismo ideológico e da violência política. A revista Será vem desde 2012 produzindo conhecimento sobre os fenômenos da atualidade, sempre estimulando a dúvida e a controvérsia como uma forma de se aproximar de uma verdade possível. Para nos acompanhar, inscreva-se no nosso canal no YouTube que aparece na parte superior desse vídeo. A revista é um projeto editorial independente integrado ao Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia, o IEPFD. Para conhecer o IEPFD, vá em nosso site. O Instituto tem um compromisso radical com o fortalecimento da democracia e com o enraizamento de seus benefícios e valores para todos. A democracia se impôs, após longo e tortuoso caminhar na história, como um valor universal. Esta afirmação nos impõe um imperativo ético, que é o sentimento humanista de que não importa sob que cultura, país ou regime, o ser humano sofra mazelas sociais como a fome, o analfabetismo, a falta de liberdade ou o peso secular das desigualdades. Tudo que é humano nos importa, tudo que é humano nos sensibiliza. Este vídeo é o resumo da edição semanal da revista Será, de 10 de março de 2023. Mahatma Gandhi, líder da não-violência e principal libertador da Índia da dominação inglesa, é lembrado aqui por Luiz Otávio Cavalcanti. No artigo Heart, Head, Hands, a cultura indiana, nos apresenta os valores democráticos e humanistas do grande ícone mundial que inspirou figuras como Martin Luther King, Mandela, entre outros. Abraham Sixu, em seu artigo Economistas e Suas Verdades, faz uma dura crítica ao método vigente de entronizar a economia como ciência puramente quantitativa, isolando-a das outras ciências que tratam do social e do humano. É uma profunda reflexão sobre ciência e pesquisa científica e a que interesse estas atendem. As recentes tragédias ambientais ocorridas no litoral norte de São Paulo estimularam Jean-Marc Vonderweide a refletir sobre o tema. Em seu artigo Quem Semeia Ventos, faz uma advertência que vai desde os aspectos mais gerais, como as causas do aquecimento global, até as políticas públicas ou a ausência destas e suas consequências para a vida na Terra. Em Conversas de Meio Minuto, o 24º capítulo da série, José Paulo Cavalcanti Filho relata causos hilariantes entre celebridades e homens do povo. Pode parecer ficção, mas não é. De fato, foi lançada uma loja para vender itens ligados ao bolsonarismo. Paulo Gustavo, inquieto como sempre, abriu sua veia de humor e nos traz a deliciosa crônica Na Lojinha de Bolsonaro. Na última página, a charge de Alson.
Eu espero que esse conteúdo possa ajudá-lo na compreensão dos fatos do nosso tempo. Para receber por e-mail os novos artigos todas as sextas-feiras, assine nossa newsletter. Você poderá também nos seguir no Facebook. Nós somos uma organização sem fins lucrativos e dependemos de doações para produzir e divulgar nosso conteúdo. Se você deseja integrar-se a esse nosso esforço, é simples. Faça sua doação via Pix, que está logo acima na tela, ou vá para a página também indicada acima para conhecer as diversas formas de como você pode fortalecer o nosso projeto editorial. Um forte abraço e a gente se vê na próxima semana.